Paz do Senhor, meu querido. Vamos aí para mais uma aula, né? Nessa oportunidade nós estamos gravando aí uma aula da nossa matéria de homilética, né? Se você está conosco, seja bem-vindo a mais esta matéria de homilética. Nós vamos aí para a nossa terceira aula, né? Vamos falar aí sobre a comunicação que ficamos aí de gravar para os irmãos nessa sequência de aulas. Estamos na nossa terceira aula e você é muito bem-vindo. Matéria homilética, né? Matéria de homilética. Meus amados irmãos, muito bem-vindo aí a mais uma aula e nós vamos iniciar então a nossa aula aí. Deus possa estar sobre todos e nós vamos continuar falando sobre a área de comunicação. Então, deixa eu ligar aqui, vamos colocar aqui, Deus abençoe a nossa faculdade, vamos iniciar aqui. Bom, na aula passada nós falamos de oratória, né? Nós falamos de oratória, falamos aí sobre 3 pontos importantíssimos na oratória. Nós falamos sobre a voz, falamos também sobre o vocábulo e falamos sobre a comunicação. Deixa eu colocar aqui para você já ir acompanhando aí o que nós estamos dizendo aqui. Bom, na aula passada nós falamos com você sobre justamente esses assuntos. E nós paramos quando íamos dar sequência aí à comunicação. Então, para nós aproveitarmos bem esta aula, né, e andarmos um pouquinho mais, então vamos falar sobre a comunicação. Então, nós falamos que a comunicação ela era um processo verbal. Dentro da homilia, da conversação, é preciso ter uma boa oratória, né? E para essa oratória ser boa, para você ter uma boa oratória na palavra de Deus, você precisa então, primeiro, a sua voz, segundo, o vocábulo, terceiro, a sua postura, que você tem que ter uma boa postura quando você está falando aí da palavra de Deus e principalmente pregando o evangelho do Senhor. Eu estou aqui abrindo um retorno, já apareceu para mim aqui. Opa, ô Glória, tá saindo aí, né? O áudio tá bom. Então você que está chegando agora aí, Deus abençoe sua vida, já estou vendo por aqui, já estamos aí online, graças a Deus. Então, meu amado irmão, seja muito bem-vindo. Nosso irmão aí, Daniel Menezes, excelente conteúdo informativo, muito obrigado, irmão Daniel, Deus abençoe sua vida. Tamo junto aí, vamos gravar agora a nossa terceira aula de homilética, tá? Deus abençoe, seja muito bem-vindo aí à nossa aula. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume, né? Glória a Deus. Vamos aí habilitar, né? Glória a Deus. Nosso irmão Genilson, Deus abençoe, irmão Genilson. Esteja conosco aí, ô glória. É tão bom quando nós vemos os irmãos participando aí conosco. Glória a Deus, né? Seja muito bem-vindo aí. Vamos lá então, meus irmãos, vamos dar sequência à nossa aula aí? Qualquer dúvida, os irmãos podem estar então, olha o número aparecendo aí, ó. Podem estar em contato com a nossa secretaria, tá? Nossa secretária Eliane. Às vezes ela não responde na hora, irmãos, porque é muita gente. Hoje nós estamos com já passamos de 4.000 alunos na plataforma. Às vezes a nossa plataforma não suporta, às vezes dá lá por ser uma plataforma gratuita que nós estamos utilizando, da Nutror, então às vezes a plataforma dá uma travada lá. Mas se travar a plataforma, não se preocupe, corra para o nosso site. Corra lá para o nosso site, porque nós estamos disponibilizando todos os acessos, matérias, prova, todas no nosso site. Nós estamos ainda preparando o nosso web design, está preparando o nosso aplicativo próprio da faculdade. Está sendo desenvolvido para os irmãos um aplicativo próprio da CETAAD, tá? É um aplicativo próprio nosso, que vai poder te hospedar, vai poder te dar uma infraestrutura melhor, acessos mais rápidos, onde você vai salvar esses acessos, vai te oferecer uma biblioteca expansiva. Então, estamos preparando aí, tá? Com um pouco de paciência com a nossa faculdade, estamos trabalhando no melhor para você, aluno, tá? Então, tenha paciência conosco, Deus vai te abençoar. Tá? Então, todo contato pelo WhatsApp, é a minha esposa que está lá trabalhando de secretaria, ela é secretariada lá, e ela atende a todos, só que às vezes ela se atrapalha um pouco, então com paciência vocês vão aí
mandando as mensagens, ela vai respondendo, vai orientando da melhor forma possível, tá? Nós temos o maior carinho, o maior amor por aquilo que nós fazemos aqui. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos continuar? Baixei um pouco a tela aqui para ficar melhor para mim ver, tá ok? Tudo certo, funcionando, tá bom? Então vamos lá. O meu retorno aqui está bom. De vez em quando os irmãos mandam feedback para ver se está tudo em ordem, tá, irmãos? O áudio, é bom a gente saber como que está indo aí para nós termos uma ideia, né? Senão o áudio ficar ruim, nós não sabemos e os irmãos ficam sofrendo. Mas aqui para mim o áudio está normal, para mim aparece que o áudio está normalmente, mas eu não sei aí. Então vocês me avisam aí, está muito alto, muito baixo, se está ok. Genilson, parabéns pelo trabalho. Genilson Travassos, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E pode ter certeza que nós fazemos de coração, tá? Os nossos alunos aí do curso básico, tem algumas matérias que não está gravadas as aulas ainda. Não se preocupe, nós estamos gravando. A cada semana vai saindo um pouco. Fique tranquilo que logo, logo nós terminamos a nossa grade curricular. Se Deus quiser, até o final do ano nós terminamos toda a grade curricular do básico, do médio, e nós vamos iniciar o nosso bacharel em teologia e o mestrado. Para o ano de 2023, nós vamos iniciar mestrado, doutorado, e mais no final vamos dar uma pós-graduação e PhD também, tá? Então, continue conosco aí. O áudio está ótimo, Deus abençoe. Nosso irmão presbítero Adriano Santos, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo feedback aí. Então vamos lá, irmãos, a aula é homilética, os irmãos já sabem que é homilética, e nós vamos então aqui continuar na aula passada, ok? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. A palavra comunicação, porque a comunicação também faz parte da oratória. Sem comunicação não tem oratória. É muito importante você, além de ter uma oratória, além de você ter dentro da oratória, você ter aí uma voz bem modulada, você ter um vocábulo bem correto, em palavras que todos possam entender, não usar também um vocábulo muito difícil, dependendo o público que está assistindo, eu tento ser simples nas minhas palavras, porque eu sei que tem doutores, advogados, formados assistindo, mas nós também temos pessoas muito simples, pessoas do interior, né? Eu vim do interior de São Paulo, sei como é. Então tentamos usar aqui uma maneira que fique entre o meio termo, para que tanto os iniciantes como os mais adiantados possam se alegrar com aquilo que nós estamos passando a todos aqui. Bom, então vamos lá. Comunicação. A palavra comunicação do latim comunicativo, ela é composta por 3 palavras. Essa palavra comunicação, ela é composta por 3 palavras, que são com, que é juntos, munis, que é presente ou dádiva, e actio, que é ação. E aí temos então a palavra comunicação. Contém essas três conexões aí, tá? Significa trocar presentes ou ideia, é a arte de sensibilizar as pessoas, levantando-as a adotarem as mesmas ideias, os mesmos hábitos e pugnarem pelos mesmos propósitos. Olha aí na tua tela. Então, caderno na mão, opa, anota aí, irmão. Pega aí a sua caneta, olha. Pega a sua caneta, né? Faça aí as suas anotações. Olha aí, o caderno de anotação tem que estar pronto aí. Eu também tenho minhas anotações aqui. Não é porque eu estou dando aula que eu não tenho, tá? Então, caderno aí de anotações, para você fazer as suas anotações. Bíblia, muito importante, Bíblia do lado. Às vezes nós não utilizamos muito aqui, mas você faz as suas anotações, depois você pode ver versículos e passagens bíblicas e está analisando melhor. Então vamos continuar aqui. A homilética tem muito a ver com a comunicação. Por isso, vamos estudar 3 elementos que integram a comunicação. Marque aí, meu irmão, esses 3 elementos que eu vou passar para você é uma síntese, tá? Não estou falando tudo sobre comunicação. Eu estou aqui nesta aula dando uma síntese que você pode utilizar para tudo. Vou repetir. É uma síntese que você pode usar para tudo na sua vida, tá? Tudo, 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 tudo. Você vai usar essa síntese que eu estou falando, você vai usar para comunicação
você e Deus, você e seu irmão, você e sua família, você e a sociedade. Isso é para tudo mesmo. Tá? Então vamos lá. Vamos ver isso aqui. Deixa eu mostrar para você aqui. Olha aí. 3 elementos que integram a comunicação. 3. Guarda na sua memória. Anota aí. Primeiro elemento da comunicação é o emissor. Até quem faz uma profissão, estuda aí uma profissão técnica, profissionalizante, vai entender o que eu estou falando aqui. Jeremias da Silva, Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo aí a esta aula de homilética. Até eu me atrapalho, que agora há pouco eu acabei de gravar uma aula de arqueologia bíblica. Agora já estamos aqui na homilética. Às vezes até eu me atrapalho, mas é homilética sim. Então vamos lá. Primeiro, emissor. Você tem que ter isso na sua mente, tá? Emissor. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Depois do emissor, vem o quê? Vem o receptor. Se tem um emissor, tem que ter um receptor. Concorda? Tem um emissor, que a própria palavra já diz emissor, que é o que emite. Tem o receptor, que é o que recebe. E aí nós temos o número 3, né? O terceiro elemento da comunicação, que é a mensagem. Ou seja, aquilo que é transmitido. Tá bom? Vamos aí. Glória a Deus. Jeremias Silva, estou fazendo teologia contigo. Deus abençoe, irmão Jeremias. É uma benção, hein? Estou na angelologia. Angelologia. Deus abençoe aí a matéria de angelologia, né? E já está fazendo aqui, pegando uma aula aqui sobre homilética. Deus abençoe, mas é muito bom estar conosco aí. Os irmãos vão poder voltar o vídeo, adiantar o vídeo. Depois dessa gravação, ele é colocado e disponível a todos os irmãos aí, tá? Então não se preocupe, que todos terão acesso às videoaulas, mesmo depois de gravado, estará disponível aí. Então vamos lá, meus queridos. Emissor, receptor e a mensagem que está sendo emitida. Essa mensagem, ela flui do ponto A para o ponto B. Então, essa mensagem, ela flui daquele que transmite, né, aquele que emite a mensagem. Ele pode ser também até o transmissor, é aquele que transmite, mas é o emissor que emite. Então, a mensagem, ela sai daquele que emite, caminha até aquele que recebe. Por exemplo, vou dar um exemplo vivo aqui. Eu estou agora sendo aqui um emissor, eu estou emitindo, transmitindo para você através das ondas, né, do satélite, da internet, uma mensagem de ensino e aprendizado. Está saindo daqui, da onde eu estou, do meu estúdio, está rompendo aí essa transmissão via satélite, está passando por ondas, por frequências, está alcançando a você aí que é o receptor. Então, há um caminho que a mensagem percorre, tá me entendendo? E neste caminho que a mensagem percorre, muita coisa pode acontecer. Por exemplo, se o teu sinal da internet cair, será interrompida a mensagem. Se você parar de me ouvir e for atender uma pessoa, você interrompe a mensagem. Se acontecer alguma coisa comigo aqui no estúdio, se interrompe a mensagem. Então, entre o emissor e o receptor, há um período, um percurso que poderá ser interrompido. Tá me entendendo? Então, olha aí, 3 pontos. Só vou falar esses 3 pontos. Você aprender esses 3 pontos, a palavra de Deus vai tomar um outro ângulo, outro dinamismo na sua vida. Olha os irmãos hoje tudo participando, glória a Deus. Deus abençoe. Orem pela minha vida, meus irmãos. Eu preciso de oração dos irmãos. É luta. Tá? Então, até aqui tudo bem? Você está acompanhando? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Ó, o emissor é aquele que envia a mensagem ao receptor. Quando isso acontece, dizemos então que houve uma comunicação. Quando o emissor envia uma mensagem para o receptor, nós chamamos isso de comunicação. Tá? Então aí está acontecendo uma comunicação.
Ah, deixa eu beber uma aguinha aqui que a garganta secou. Ok? Então chamamos isso aí de comunicação. O receptor é aquele que recebe a mensagem. É importante frisar que o receptor só poderá entender a mensagem enviada se estiver bem nítida e adequada ao nível do receptor. Devemos notar que a comunicação atua sempre nos sentidos do receptor. Olha que interessante. Se a mensagem. Pega essa visão aí, meu irmão. Peraí. Deixa eu explicar isso aqui para você. Se a mensagem está saindo do emissor, ó. A mensagem está saindo do emissor e está andando para o receptor. O receptor só vai conseguir entender a mensagem se ela for enviada, se ela estiver nítida, tá? Se ela estiver nítida. Isso aí é a base da comunicação. Por que nós falamos na aula passada sobre postura, sobre vocábulo e sobre a voz? Falamos sobre voz, vocábulo e postura, 3 elementos da oratória. Se você não tiver um bom vocábulo, se você não tiver um controle do vocábulo, se você não tiver um controle da sua voz, se você não tiver uma boa postura, o receptor, quem está recebendo a mensagem, não vai entender, meu. E aí quem que está errado? É Deus que está errado ou é você que está transmitindo a palavra? Quem está errado é você, meu irmão. Por quê? Porque você não se preparou para fazer uma boa transmissão, para ser um verdadeiro emissor da palavra de Deus. Então você não se preparou, tá? E por causa disso que a mensagem do Senhor não atingiu os objetivos. Tem pessoa achando que o Espírito Santo tem que fazer tudo. Só que existe uma ferramenta humana sendo usada por Deus. Se você é um profeta, se você é um vaso, se você é uma pessoa usada por Deus, então você tem que fazer que as pessoas que lhe ouvem, que estão lhe ouvindo, né, que lhe ouvem, estão lhe ouvindo, entendam o que você está falando. Por que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo, se não me falha a memória aqui, no capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. Ele fala sobre o dom de línguas, né? Que falem 1, 2 ou 3 e que haja intérprete. Porque se não houver intérprete, então que se assente, que fale consigo mesmo e com Deus. Ele chega a citar que ele prefere falar 1000 palavras com entendimento do que 5.000 palavras em línguas. Ora, ele não está desprezando o dom de línguas. Ele está citando sobre uma boa comunicação para que o receptor esteja no nível da transmissão da mensagem. Porque Deus desta noite só com o microfone na boca, meu irmão, já quebrou a regra da comunicação. Ah, mas o Espírito Santo tomou, não tem regra. Mas você não quer que quem está ouvindo entenda a palavra de Deus? Você não quer que quem está te ouvindo absorva a palavra, a revelação, aquilo que Deus te mostrou? Você não quer que ele alcance essa visão? Só que para ele alcançar essa visão, você tem que se disciplinar. Você tem que entender que se você pegar o microfone, se o camarada lá já deixa regulado, se você segura na cabeça do microfone, você já acabou com a regulagem toda que o teu irmão lá na mesa de som fez. Irmão, você quer ver um controlador de som na igreja ficar nervoso? É quando você pega na cabeça, na auréola do microfone.
Se ele pudesse, naquele momento, ele jogava o sapato dele lá da galeria na tua cabeça. Porque o microfone, ele tem uma cápsula que recebe moduladamente a sua voz. Você não precisa, meu irmão, socar aqui, segurar aqui, ó. Você está acabando com as ondas vibratórias da recepção da cápsula do microfone. Você está acabando com tudo, meu irmão. Você está destruindo tudo que o técnico de som fez lá. E não tem como ele regular a sua voz. Você com a mão aqui, não tem como, não existe técnico, não existe microfone profissional, não tem o que dê ajuste na sua voz. Microfone, você segura ele no corpo, mantendo uma distância, verticalmente voltado para a sua voz, ele tem que receber a sua voz, ó. E aí o rapaz da mesa de som vai ajustar, regular para você. Tem pregadores que gostam de falar baixo, o rapaz do som aumentar o volume. E aí, quando o rapaz de som deixa regulado bem, ele começa a gritar e coloca a boca perto do microfone. Meu irmão, se você quer gritar, se o Espírito Santo, você está tomando, você quer elevar a sua voz, afasta um pouco o microfone, meu irmão, porque ele está ajustado para a distância e modulado para a sua voz. Então, se afasta um pouco do microfone, ô glória, dá o seu grito. Afastado que vai captar, não precisa. Irmão, na igreja não tem surdo. Você está lidando com pessoas, olha, é você respeitando o receptor. Porque o receptor, ele precisa receber a mensagem. Fale nítido, palavras simples, entendíveis. Alto e bom som. Alto e bom som. Não é alto e ruim som. Então tem que se tomar cuidado. Muitos pregadores não respeitam o aparelho eletrônico. E o rapaz do som, lá da igreja, vê que você é uma pessoa que não aprendeu a utilizar esse instrumento. Então agora aqui dentro desse curso, nós estamos aqui em teologia, é bom você, teólogo, saiba entender essas partes da boa comunicação. Se eu quero que o receptor entenda, eu tenho que levar a mensagem de uma maneira que ele entenda. Tá bom? Tá entendendo? Olha como a gente faz. Nas nossas aulas, nós aplicamos muito isso. Primeiro, eu não estou vendo a sua reação. Eu não estou vendo você fisicamente. Você está do outro lado desse aparelho, mas eu tenho que imaginar que você está na minha frente e eu não preciso gritar aqui para ser ouvido. Você está me ouvindo. Se o som aqui está ok, está alcançando você, então você está me ouvindo. Não precisa eu gritar, tá bom? Então, na igreja, quando você vai transmitir a palavra, é a mesma coisa. A comunicação, ela faz parte da boa oratória. Modelar a voz. Nós falamos já na oratória, olha. Primeira voz, modular a voz, aumentar a voz quando tem que aumentar. Cuidado, não gritar, não gritar. Grito não traz o poder de Deus. O que traz o poder de Deus é a adoração. E como que o receptor, olha, eu estou chamando os irmãos da igreja de receptor, para você entender aí a comunicação que eu estou falando aqui, ó, tá aqui, ó, para você entender isso que está aqui na televisão, sobre a comunicação. Então, eu estou falando para você do receptor. O receptor é todo aquele que ouve, que está ouvindo, que está parando, emprestando os ouvidos ao Espírito Santo para ouvir a voz de Deus. Olha, eu estou na igreja para quê, meu irmão? Primeiro, para adorar a Deus. Segundo, para ouvir o que Deus quer falar comigo. Se Deus vai usar você para falar comigo e você grita no microfone, você engrossa a voz, você se... O que eu vou captar, irmão? É por isso que tem igrejas que estão esvaziando. Primeiro, porque o emissor, aquele que foi escolhido para transmitir a palavra, primeiro, não transmite a palavra. Segundo, fica brincando no altar. Terceiro, é sempre a mesma coisa, não tem nível de conhecimento bíblico para ensinar a sua igreja. Meu Deus, irmão, é muito sério. É muito sério, tá?
Estamos vivendo isso em nossos dias. Olha aí, tá? É muito sério isso que eu estou falando. Então, é muito importante que aquele que recebe a mensagem, é muito importante frisar, por isso que eu estou frisando aqui. O receptor só poderá entender a mensagem enviada se estiver bem nítida e adequada ao nível do receptor. Não adianta você falar palavra difícil, porque se o receptor não conhecer as palavras que você está pregando, meu irmão, ele não vai entender nada. Você está falando ao vento com as suas palavras enveludadas, porque Deus, nesta noite inefável, o amável Senhor desceu pela antropomorfismo, realizou agora o antropopatismo, e através das mãos poderosas, ele te induzirá e elevará. Ô meu irmão, prega, fala na altura dos ouvintes. Agora, se você estiver numa classe acadêmica mais elevada, eu concordo. Mas quando você está, hoje nós vemos em muitas igrejas humildes, né? Pessoas trabalhadoras que trabalharam o dia todo, servente de pedreiro, ajudante, eletricista, pessoas que estão aí trabalhando o dia a dia, um trabalho simples, pessoas que nem estudo tiveram muito, chega na igreja cansado, se assenta na cadeira esperando uma palavra de vida, e aí você chega todo pomposo, meu irmão, enrolando, aveludando e engrossando essa voz, e gritando, tem uns que gritam, perde o controle, não sei nem para onde vai. Tudo isso faz parte de comunicação, tá me entendendo? Comunicação. Emissor, receptor e a mensagem. Vamos continuar aqui. Então vamos lá. A mensagem. Vamos falar da mensagem. Eu já falei do emissor e do receptor, vamos falar da mensagem. A mensagem, ela deve ter um conteúdo que desperte e alimente o interesse do receptor. Então, a mensagem, ela tem que ter um conteúdo que desperte o interesse daquele que está ouvindo. Olha, pare para pensar. O irmão, a irmã, foi na igreja, está sentado lá, para quê, meu irmão? Para quê? Primeiro, para ouvir Deus, né? Adoraram a Deus, cantaram o hino, chega a hora da mensagem, eles querem ouvir o quê? Deus. Então não fique com história, irmão de carochinha. Não fique contando o relato da sua vida. O povo precisa de alimento da palavra. O povo está precisando ouvir as questões bíblicas de Cristo concernente à salvação, regeneração, frutificação. A mensagem tem que ser cristocêntrica, teocêntrica, espiritual. Então tem que tomar muito cuidado com o corpo da mensagem, meu irmão. Senão você não vai despertar o interesse. Porque se eu tenho interesse de aprender sobre Deus, o que eu vou fazer no curso teológico se o pastor que dá aula fica só, desculpa a expressão, enchendo linguiça? Tem que falar sobre coisas realmente que nós vamos aprender e que tem que ser aplicada no nosso dia a dia. Então, em sala de aula, aqui dentro da matéria de homilética, falando de comunicação, eu estou dizendo que você tem que aplicar nas suas mensagens esta regra de comunicação e entender que você é um emissor da palavra, que tem aquele que está ouvindo, que é o receptor da palavra, e que a palavra tem que estar ajustada para que ele entenda. Se ele fala português, meu irmão, fale a palavra em português. Não adianta você mudar em outro idioma que ele não vai entender se não tem intérprete. Se você quer pregar só falando em língua, então chama o irmão da igreja que tem o dom da interpretação, e aí você prega em língua e ele interpreta. Mas se não tem, irmão, fale na língua do receptor, para que ele possa entender. Então a mensagem tem que estar modulada para o ouvinte. Olha, vamos lá. A codificação deve ser adequada, proporcional ao nível cultural, à especialidade do auditório. Então você tem que pegar a sua mensagem e adequar ao nível cultural do auditório das pessoas que estão te ouvindo. Você tem que colocar a sua mensagem no nível delas. Né? Paulo não diz assim, porque entre os loucos me falo como louco,
Ele está querendo dizer que a mensagem tem que estar entendível culturalmente para aquela pessoa. Se você falar fora a pessoa não vai entender. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando aqui. Nesta aula do curso básico em teologia, nessa matéria de homilética, uma matéria muito importante para pregador, para nós que transmitimos a palavra de Deus. Então, olha aí. O pregador deve estar atento durante o processo da ministração para verificar se está havendo recepção. Por que às vezes eu pergunto, irmão, tem alguém aí? Dá um oi, como é que está o áudio? Para mim ver se tem alguém aí. Está ouvindo. Né? Apesar que a aula é gravada, quem não pode ver ao vivo acaba vendo depois. Fica aí disponível. Mas ao vivo, de vez em quando, nós temos que ver se está tudo ok, a preocupação do áudio está bom, da imagem está boa, de não estar travando, para que o receptor possa receber esta mensagem de uma maneira plausível. Então, até mesmo na ministração na igreja, você tem que estar atento durante o processo da ministração para verificar se está havendo uma boa recepção, se a igreja está ouvindo, se estão prestando atenção, se não está havendo nenhum desvio de conduta no aprendizado. Às vezes a igreja está tudo olhando para outro canto, você está morrendo de pregar, mas as pessoas não estão interessadas no que vocês estão falando. Você tem que estar olhando sobre isso. Qualquer sinal de desinteresse ou desatenção deve levá-lo a uma avaliação em tempo de corrigir as interferências, para que sua mensagem chegue ao destinatário, seus ouvintes. Então, se você está pregando a palavra e percebeu que não está sendo recebida, que tem pessoas que não estão ali ouvindo, você tem que detectar o problema, o que está acontecendo e tentar corrigi-la. Chamar a atenção através de uma palavra sadia. Não adianta bater. Irmão, tem gente que está pregando, quer chamar a atenção batendo, pegando um pedaço de caibro, virando de quina e batendo na cabeça dos irmãos. Tem uns que chama de sepulcro caiado, chama de cova vazia, chama de pedra fria. Irmão, não é você atingindo que você vai chamar a atenção. Você chama a atenção quando você prega a palavra pura e verdadeira como ela é. Quando você deixa o egocentrismo que está reinando nas suas mensagens sair, começa a pregar uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem teocêntrica, uma mensagem salvífica, uma mensagem que transforma, uma mensagem que muda, uma mensagem que fale no coração seu e de seus ouvintes. Aí você vai atrair a atenção do público e a atenção do ouvinte para a mensagem que você está falando. Não é batendo, não é desmerecendo o irmão, a irmã que saiu dos lares para estar ali, para poder ouvir uma palavra de Deus. Então você tem que ter isso em mente, isso faz parte da boa comunicação. Olha aí, vamos continuar aqui. Então nós temos aí, dentro dessa dinâmica da comunicação, tá? E dentro da homilética, então nós falamos de oratória e comunicação, ok? Marca aí, oratória, comunicação. Agora nós vamos falar do quê? Dentro da homilética, nós vamos falar da retórica e eloquência. Dentro da oratória, dentro da homilia, dentro da homilética. A homilética é homilia, a arte de falar bem, a arte da conversação, né? A maneira que você transmite. Então temos aí a oratória e a comunicação. Sem comunicação não se tem uma boa oratória, não se tem oratória sem comunicação. Precisa ter comunicação para ter oratória. A oratória inclui o quê? A oratória inclui a voz, inclui o vocábulo, inclui postura. Então você que é um orador, você está na frente, todos estão olhando para você, você tem que ter uma voz modulada, não é enfeitada, é modulada. Uma hora você fala normal, fala mais baixo, outra hora você dá alguns pontos importantes para chamar a atenção, usando aí tons mais fortes na voz. Então a tonalidade é muito importante. A tonalidade vai dar um negrito, um destaque para aquilo que você quer frisar. Bom? Então nós falamos aí de oratória, comunicação. Vamos abordar agora
a retórica e a eloquência, porque a retórica tem a ver com a mensagem e a eloquência também tem a ver com o corpo da mensagem. Então, emissor e receptor, a comunicação, mas a mensagem tem a ver com retórica e tem a ver com eloquência. Tá? Então vamos ver isso aqui. Retórica e eloquência, homilética e a retórica, e homilética e a eloquência. Então, retórica. A retórica, o vocábulo vem do grego retor, que é o orador de uma assembleia. Tem sido interpretado como a arte de falar bem, ou a arte de oratória, isto é, a arte de usar todos os meios e recursos da linguagem com o objetivo de provocar determinado efeito nos ouvintes. Né? Então, isso é retórica. Tá? Vamos lá. A oratória ensinada na Grécia Antiga teve origem em Sicília, no quinto século antes de Cristo, através do siracusano Córax, o seu discípulo Tírcias. Tírcias ensinou o discípulo mais famoso, Córax. Olha só, ele ensina o seu discípulo sobre a arte da retórica. Né? E olha aqui, quando Córax lhe cobrou as aulas ministradas, porque a retórica tem a ver também com convencimento, né? Com o saber, uma boa retórica acaba passando e a pessoa conhece bem aquele conceito o qual ele está falando. Então, quando Córax lhe cobrou as aulas ministradas, e Córax foi até Tícias e falou assim, olha, eu quero receber as aulas. Tícias recusou a pagar, alegando que, olha aí, isso é retórica, alegando que, se fora bem instruído pelo seu mestre, estava apto a convencê-lo a não cobrar. Então Tícias disse o seguinte, olha, se você me ensinou bem a arte da retórica, então eu tenho que convencer você a não me cobrar. E se você não ficar convencido, então é porque o discípulo ainda não estava devidamente preparado. Então, se eu não conseguir te convencer a não me cobrar, então eu não estou preparado ainda. Fato esse que me desobriga de qualquer pagamento. Olha só o que Tícias falou para Córax. Você me ensinou a arte da retórica. Então vamos lá. Se você me ensinou bem, então eu tenho que estar pronto para te convencer a não me cobrar. Se eu não conseguir te convencer a não me cobrar, se eu não conseguir provar que você não precisa me cobrar, então você não me ensinou bem. E se você não me ensinou bem, então eu não preciso pagar. Conclusão: o resultado é que Tícias ganhou a questão e não pagou pelo ensinamento que recebeu. Olha, isso é retórica. Ai, Deus. Vamos lá. A divisão da retórica. A retórica ela tem algumas divisões. Tá? Então, nós vamos falar um pouco dessa divisão aí da retórica. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, com licença. Então, vamos falar aqui de uma divisão da retórica. Vamos lá, glória a Deus. Deus abençoe, irmão Jeremias. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Divisão da retórica. Primeiro, invenção. Retórica faz parte de uma invenção. A invenção consistia na coleta e planejamento do uso dos materiais e ideias, a fim de influenciar os ouvintes. Então, faz uma coleta, né? Planejamento no uso dos materiais e ideias. Pega esses materiais e ideias, a fim de influenciar quem está ouvindo, através de um material, através de uma ideia, de um pensamento, porque a ideia aí é influenciar os ouvintes. Tá? Deixa eu desligar aqui, que tá. A ideia é influenciar os ouvintes. Disposição. O que é disposição? Disposição
o arranjo nos materiais na ordem destinada a servir melhor o propósito do orador. Então, invenção. Ele vai criar, inventar uma maneira para convencer os ouvintes. Né? Depois, disposição, é onde ele vai realmente, no arranjo desse material, colocar em ordem destinada para servir melhor o propósito do orador. Depois tem o estilo. O estilo, nesse sentido, Aristóteles foi o maior deles. Consistia no uso de palavras para transmitir a mensagem de maneira mais eficaz. Usar palavras para transmitir de uma maneira eficaz a palavra. Tá? O estilo, a maneira que você transmite essa palavra. Cada pregador tem um estilo diferente. Tem muitos que imitam o estilo do outro, porque acha aquele estilo mais elegante, acha aquele estilo melhor. Irmão, você não precisa imitar ninguém, tá bom? O Espírito Santo ele quer te usar do jeito que você é. Então você tem que achar a melhor maneira de você transmitir a palavra dentro de uma retórica no seu próprio estilo. Tá? Vamos lá. Memória, muito usado por muitos pregadores. Consistia em lembrar a mensagem a ser transmitida. Usar memória, citar versículos, palavras, utilizar da memória na transmissão e no uso da retórica. Então temos aí a entrega é muito importante, a entrega é a hora de entregar. Consistia no uso correto da voz, do corpo, para apresentar a mensagem aos ouvintes. Então, uso correto da voz, do corpo, para entregar a mensagem aos ouvintes. Então, isso é uma divisão da retórica. Como que eu vou ter uma boa retórica? Utilizando isso aí. Então, quando, por exemplo, você estuda a palavra de Deus, você vai ler a palavra, né? Então, vai vir uma invenção na sua mente. Você vai, poxa, como que eu vou mostrar isso para os irmãos? Como eu vou demonstrar para que eles aprendam didaticamente isso? Então, aí vem agora uma invenção. E aí você vai analisar como que você vai passar isso para os ouvintes. Após você já ter visto como você vai passar, aí vem a disposição, que é como você vai organizar essa demonstração para transmitir essa palavra. Depois vem o estilo, que é o seu estilo próprio que você vai utilizar. Depois vem a memória, que são algumas coisas que você memoriza para ajudar na retórica desta palavra, e depois a entrega, que é o ato em si de você pregar a palavra para que todos possam aí, entender. Depois, com grande influência do cristianismo, passou-se a distinguir a retórica da homilética, e alguns princípios éticos foram incorporados a esta última, ou seja, a homilética, né? Foi então alguns princípios éticos que foram adicionados a ela, tá? Então vamos falar aí sobre a eloquência. Tá? A retórica e a eloquência, elas andam juntas. Tá? Então eu vou falar aqui, depois eu vou dar uma visão panorâmica disso aí. A palavra eloquência vem do latim, significa ato ou efeito de se falar bem. Você percebe que tudo tem a ver com homilia, que é a conversação? Então vamos lá. A eloquência é a capacidade de convencer pelas palavras, tá? Enquanto a retórica é a maneira da exposição, vamos assim dizer, tá? Enquanto que a retórica é a maneira que você vai expor a palavra, vai proliferar a palavra aos ouvintes, né? E isso é retórica, é a maneira que você utiliza para passar isso. A eloquência, ela é a capacidade de convencer a pessoa naquilo que você está falando. Então, se você tiver uma boa retórica e uma boa eloquência, você vai ter uma boa homilia, que é a conversação. Sem eloquência, não se tem retórica, ou seja, sem você conseguir convencer os ouvintes daquilo que você está falando, você não vai ter uma boa retórica, porque não adianta você
ter uma retórica, preparar a entrega, analisar, fazer um esboço, preparar tudo, passar de uma maneira bem que a pessoa entenda. Se você não convenceu ela daquilo, ela não está convencida de que você está passando algo verídico, então a sua retórica ela não está perfeita. Vamos lá. As palavras, elas esclarecem, orientam e movem as pessoas. Vou repetir. As palavras esclarecem, orientam e movem as pessoas. Então, há poder nas palavras. O pregador ou orador que consegue mover as pessoas, persuadindo-as a aceitarem as suas palavras, é eloquente. Pois a eloquência é a capacidade de persuadir pelas palavras. Né? Meu irmão, vem aqui na frente. Meu irmão, levanta a sua mão. Então, há uma transmissão, emissor, receptor, há uma mensagem que foi preparada retoricamente para que o ouvinte a absorva, e ele ao absorver esta palavra, ele então é convencido de que ele precisa daquilo. Esse convencimento é chamado de eloquência. Tem pregador que ele tem tanta eloquência de convencimento que até mesmo ele estando errado, ele convence o ouvinte que ele está certo. Já parou para pensar nisso? O poder da eloquência dele é tão forte que ele estando errado, ele convence que ele está certo. Estando errado, ele convence que está certo. Isso aí é eloquência. E está junto com a retórica, porque quando se vê que ele tem uma boa retórica, eu vou dar um exemplo. Você não é mecânico. E eu também não. Tá bom? Você não é mecânico e eu também não. Nós não vivemos da arte de trabalhar em conserto de veículos automotores, então nós não somos mecânicos. E aí nós dois estamos olhando ali um carro, e aí você fala para mim, o carro está falhando, mas eu também não sou mecânico. Aí eu falo para você assim, não, sabe o que acontece? Aqui, a repimboca da parafuseta, ela funciona com aquela grampola. Então, enquanto a parafuseta não girar e não conectar na grampola, o motor não vai ter explosão. E sem a explosão do motor, esse carro não vai andar, por isso que você está parado. Eu nem sei o que eu estou falando, eu não conheço, mas eu falei com tanta firmeza, eu falei com tanta clareza, eu transmiti para você de uma maneira que você entendeu com tanta clareza que você vai dizer, não, você acredita no que eu estou falando. Você vai passar a ser convencido por mim que realmente o carro não vai andar. Isso é poder de retórica e poder de eloquência. Tá? A maneira que você passa e a firmeza que você transmite, isso é eloquência. Você convence pelo poder da palavra eloquente. Não é grito, não é força. É você mostrar que você tem conhecimento e sabedoria daquilo e domina aquilo que você está falando. Mesmo sem você conhecer, se você usar uma palavra firme, não pestanejar, não ter medo, aquele que te ouve, se ele tiver o conhecimento, ele vai te quebrar. Porque se ele tem conhecimento, ele vai dizer, não, mas você está errado, não é assim que está escrito. Mas se ele não tem conhecimento, você vai falar o que você quiser e ele vai acatar como aquilo como verdade. É o que muito acontece no nosso século XXI. Pessoas que não têm conhecimento de causa e falam do evangelho de uma maneira erradamente, mas pessoas estão acreditando. Por quê? Porque estão no mesmo nível de falta de conhecimento. Então, o conhecimento abre os olhos, abre os ouvidos, abre o entendimento daquele que ouve a palavra de Deus. E hoje, dificilmente, alguém consegue enganar
sem conhecimento aquele que tem conhecimento. Então, isso acaba se tornando uma igreja seleta. Hoje nós temos aí grandes ministérios, prezam pela palavra, e pregadores pentecostais, quando chega lá, se perde. Porque ele começa, olha aqui, está descendo ali, olha isso aqui, receba, vai que vai, e não prega a palavra. Não... Irmão, a igreja não recebe mais essas brincadeiras. Ou você tem para dar, ou você não tem para dar. A questão é essa. A igreja do Senhor do século XXI não engole mais qualquer coisa. Antigamente igrejas engoliam. Hoje não engole mais qualquer coisa. Ou você tem para dar, ou você não tem para dar. Se você não tem, joelho no chão, oração, busque conhecimento, busque graça, porque você tem que ter para dar. Senão você não alimenta mais ninguém. Então, hoje, para convencer através da eloquência, tem que ter conhecimento de causa, conhecimento bíblico, senão não vai. Olha aí. Há 4 maneiras de persuadirmos ou convencermos alguém a seguir a nossa orientação. Eu vou falar isso para você aqui. 4 maneiras que nós temos de convencer alguém a seguir a nossa orientação. Primeira, pela força física. Pela força física, exemplo, arma de fogo. Você encosta um revólver e fala, vai fazer ou não vai fazer? Se não fizer, eu te mato. E aí você convence a pessoa a fazer. A pessoa faz sem querer, mas faz, você está forçando. Então, por força física. Por força física, você acaba fazendo aí a pessoa a realizar e a seguir a sua orientação. Pela força pessoal. Exemplo, psicologia. Psicologia inversa. Eu não quero que você faça. Não, agora que você não quer, eu vou fazer. Então, pela força pessoal, se utilizando da psicologia, né? A psicologia moderna hoje, ela consegue te convencer a fazer algo, talvez sem você querer, você acaba fazendo por causa da psicologia, né? Que estuda o psique, estuda justamente o comportamento aí da alma humana. Pela força social, ou seja, pelas leis, exposto pelo Estado, pelas leis da igreja. Então, a igreja coloca um regulamento interno e, por causa desse regulamento, a pessoa, então, ela é convencida a agir segundo a orientação daquela igreja, porque está usando a força social, né? A força social é usar justamente as leis, costumes que são expostos aí pelo Estado, pela sociedade, pela cultura, pela igreja. Tá? Então, como que eu posso convencer alguém a seguir a minha orientação? Pela força física, pela força pessoal, usando psicologia, e pela força social, que são as leis que eu coloco dentro da etnia que eu estou administrando, ou dentro da associação, dentro da igreja, dentro daquele espaço, daquela reunião, para que possam ser seguidas. Qual é a outra? Aí é pela força verbal, falada ou escrita. Aí é a arte do convencimento mesmo, quando eu mostro que o correto é aquilo. E quando você consegue provar para a pessoa que aquilo é o correto, então você acaba convencendo ela a realizar aquilo que deve ser realizado. Então temos aí as 4 maneiras de usar de eloquência para com a pessoa. Eloquência pode ser definida como um conjunto de qualidades de um pregador que leva os seus ouvintes a aceitarem as suas palavras. Vai entender, então? Tá vendo o que é o poder aí da eloquência? Como que funciona? Então, a eloquência conectou, foi bem sucedida, caiu e já voltou. Segura aí, segura aí. Né? Tá gravando aí, vamos gravar esse negócio aqui. Então, apareceu um probleminha, eu parei porque apareceu um probleminha aqui que tinha desconectado, mas acho que está conectando.
E eu não estava gravando também, né? Eu tenho que gravar, porque se der um problema eu tenho a gravação. Então, esse aí é o poder da eloquência que nós estamos falando, tá? Que é o convencimento. Então, vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, aprendemos que retórica, se sem eloquência, não há retórica. Então, se você não tiver eloquência, se você não tiver essa dinâmica de convencimento, no conhecimento, para convencer as pessoas daquilo que você está falando, então a sua retórica vai se perder. Né? Existem pessoas que têm uma eloquência muito grande, que eles entram em debates e às vezes estando errado, eles provam que estão certos, ok? Então, isso é eloquência, convencimento, retórica, a maneira que essa eloquência é apresentada. Então, sem eloquência, não se tem retórica. Sem eloquência não há orador ou pregador. A eloquência distingue um orador de um tagarela, que fala muito, mas não diz nada. É aquele tagarela, fala muito, mas não diz nada. A eloquência, ela é uma característica que está inculta no pregador, no transmissor da palavra. Né? Deus abençoe nossos irmãos. Eu acompanho esse curso maravilhoso, glória a Deus. Camila, tenho aprendido muito, pastor, aqui em Belmonte, Bahia. Deus abençoe a nossa irmã Carminha Bacelar. Deus abençoe aí na cidade de Belmonte, Bahia. Glória a Deus. Então vamos lá. O que aprendemos? Então, o que nós aprendemos até agora, nessas nossas aulas? Vamos ver o que aprendemos? Aprendemos que a homilética, que é a arte de falar bem, né? Ela é composta por oratória, por retórica, por comunicação e por eloquência. Né? Ela é composta por isso, por oratória, retórica, comunicação e eloquência. Então, sem comunicação não há oratória e sem eloquência não há retórica. Então, são 4 pontos principais que o pregador, aquele que transmite a palavra, tem que ter para ter uma boa homilia, que é a arte da conversação. Então, se você treinar esses pontos, meu irmão, você será um grande transmissor da palavra de Deus. Muitas vidas serão abençoadas com a forma didática, e a forma didática podemos até dizer que é o poder da retórica, onde você prepara de uma maneira didática, e a eloquência é justamente esse convencimento, essa certeza, a seriedade que você transmite com palavras simples, sinceras, mas mostrando que aquilo que você está falando não é invenção, mas é uma verdade que está inculta. Tá? Então é isso que nós aprendemos dentro da matéria. Oratória, falar em público de forma elegante. Comunicação é o processo verbal ou não deste falar em público ou dessa transmissão. Então temos aí o emissor, receptor e a mensagem. A retórica é quando o orador usa de recursos de linguagem. Então, quando você usa os recursos de linguagem, isto é retórica. E a eloquência é o falar bem, persuadir pelas palavras. Né? Então, nós temos aí sobre a retórica, eloquência e a comunicação. Tá bom? Então, nós vamos parar por aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E não perca a nossa próxima aula de homilética, onde você será alcançado aí pelo poder de Deus. Que Deus abençoe maravilhosamente. Então aqui estão nossos irmãos. Deus abençoe a paz do Senhor, pastor. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Diácono Roger, Poços de Caldas. Deus abençoe. Jesus o caminho. Diácono Roger, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo carinho, tá? Tem muitos irmãos que nos mandam muitas mensagens. Isso para nós é muito bom, para nós não pararmos, né? Não desistirmos daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus abençoe a todos. Como eu sempre digo aos nossos irmãos, nós possamos prosseguir com fidelidade a Deus, com seriedade, com amor à palavra, dando aí
uma atenção especial. Então, dentro desta matéria de homilética, né, a arte de falar bem, a arte da conversação, você, meu irmão, que é um pregador da palavra de Deus, se policie, treine, perca alguns defeitos, né? Nós temos alguns caguetes, que às vezes nós falamos muito, e nós temos que treinar o nosso vocábulo, a nossa voz, a nossa postura, sabermos que nós temos que transmitir a palavra de uma maneira simples, temos que usar a retórica, a organização da transmissão desta palavra, como eu vou transmitir, temos que usar de uma boa eloquência, falar com seriedade para que a pessoa entenda, explicar corretamente a palavra dentro do conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou me despedindo por aqui e até a nossa próxima aula aí, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus. E como eu sempre digo ao final das minhas aulas, seja um explorador e não um turista. Deus abençoe.